Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Continue apoiando o meu canal, deixe o seu joinha. Continue promovendo o canal com o seu like. Continue compartilhando os vídeos. E aquele que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe, assista até o final, compartilhe e deixe o seu like. E se você não se inscreveu, se inscreva. Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, fale ao nosso coração agora, Senhor, ao estudar a Tua palavra. Que o Espírito Santo, Deus Consolador, abra o nosso entendimento e dê-nos sabedoria para ouvir a Tua voz e atender a Tua vontade. Cuide da gente, sare as nossas doenças, cure as nossas enfermidades, resolva os nossos problemas. Toma-nos para sermos Teus hoje. Nós louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Oséias capítulo 10, versículos 11 e 12. Versículo 11 diz assim: Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos e campos. Eu estou lendo o lugar errado, desculpe. Verso 11 diz: Porque Efraim é para mim uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha. Em outra versão diz: porque chegou o dia de buscar o Senhor, até que Ele venha. Meus amados, o texto aqui fala de três coisas importantes. Fala de jugo, fala de tempo e fala da volta do Senhor, da vinda do dia de Deus. Então, o tempo aqui como tempo de buscar a Deus e tempo de Deus agir na história para a salvação do ser humano. Então nós queremos analisar esse texto aqui da questão do tempo e questão do jugo. Nós já vimos na live de Mateus capítulo 11, que Jesus Cristo disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E Deus colocou um jugo sobre Israel. E a gente sabe que Deus deu a Israel as leis. E diz o livro de Ezequiel que as leis que Deus deu para os filhos de Israel eram leis boas, que se eles obedecessem, diz Ezequiel capítulo 20, se eles obedecessem essas leis, eles seriam felizes. Jeremias 17, 25 a 27 diz que se eles obedecessem às leis, eles teriam paz, prosperidade e felicidade. Então Deus jamais vai dar um jugo, Deus jamais dá uma lei que seja para a infelicidade, tristeza e derrota do ser humano. Portanto, as leis de Deus, elas são para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa alegria, para a nossa prosperidade. Veja que Israel recebe o jugo de Deus. Deus diz que colocou sobre o pescoço formoso de Israel o jugo, as suas leis. Leis boas que promoviam a paz, promoviam a felicidade, promoviam a prosperidade daquele povo. Mas eles não quiseram.
Infelizmente, eles não quiseram. Então, Oséias capítulo 10, versículo 11, Deus coloca uma lei. E eu quero analisar com você aqui justamente essa questão. Primeiramente, vamos analisar essa questão, depois a gente vai analisar a questão do tempo. Mas vamos analisar essa questão aqui. Porque hoje muita gente tem dito que o sábado passou, que Deus aboliu o sábado. Ora, se Deus aboliu o sábado, como muitos teólogos, muitos ensinadores da Bíblia estão falando, então o sábado não é uma lei boa. Mas se você ler Ezequiel capítulo 20, se você ler Jeremias capítulo 17, versos 25 a 27, você vai ver que as leis que Deus dá para os seus filhos, inclusive o sábado, e lá fala do sábado, né? Também lhe dei os meus sábados, dei os meus estatutos e as minhas leis, para se o homem viver por eles, ele será feliz, diz Ezequiel capítulo 20, do verso 20 até o verso 40, né? Na verdade, todo o livro de Ezequiel, todo o capítulo 20 de Ezequiel, fala sobre a lamentação de Deus, de dar para os seus filhos leis que eles não quiseram obedecer, e que se tivessem obedecido essas leis, eles não estariam tendo problemas de guerra, problemas de sofrimento, perdas, né, doenças, pragas e outras coisas, resultados da desobediência, consequências da desobediência às leis dadas por Deus. Então aqui, essa questão do jugo, vamos voltar à questão do jugo. O jugo era uma vara, um instrumento de madeira colocado sobre o pescoço do animal. Normalmente eram 2 animais que colocavam o jugo, ou um animal só, que colocava o jugo sobre o animal, para que ele puxasse o arado, né, arasse a terra, ou carregasse os fardos de cereais para o celeiro. Então Deus diz que colocou um jugo sobre Israel. Aí você vai dizer, o jugo era pesado. Afinal de contas, o jugo era um instrumento de carregar peso, para equilibrar o peso entre 2 animais, para que esses animais não ficasse sobrecarregado mais do que o outro. Normalmente eram 2 animais que carregavam aquele jugo, né, para transportar. E aqui fala da carroça. Então o jugo era colocado no pescoço do animal para puxar o arado ou para puxar a carroça, transportando os cereais. E Deus disse que colocou um jugo. Eu não vou dizer para você, não vou negar para você que a lei é uma coisa, digamos assim, tranquilo para a gente. Lembre-se, o ser humano não gosta de não. O ser humano odeia o não. A criança não aceita o não. Diga não para sua criança para você ver se ela não vai chorar, espernear, dizer que você não a ama. Então, a lei, ela requer de nós responsabilidade. A lei requer de nós honestidade. A lei requer de nós sobriedade. E, acima de tudo, retidão. A lei é justa. Então, eu e você, querendo ou não temos essas características em nós devido ao pecado. Retidão, honestidade, sobriedade, sinceridade. Então, essas características só o Espírito Santo pode desenvolver em nós. Aí a obediência ela pode ser prazerosa. O animal, os animais, ao levar aquele jugo, um ao lado do outro ali, o jugo se tornava mais leve. Tente carregar, por exemplo, tente você
pegar uma coisa bem pesada, um saco de cereal. Ou 2 potes de água. Você coloca no pescoço aqui, aquela vara com os 2 potes. Já carregaram água no pote ou na lata? Né? A gente colocava a vara no pescoço, enchia as latas e agora a gente, segurando aqui a corda, vai levar para casa. Então é pesado. Agora imagine, alguém chega para a gente e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos levar as 2 latas nós 2. Agora vocês colocam os 2, a mesma vara ali no pescoço. Os 2 agora entra debaixo da vara. Um balde, uma lata de 30 litros, 50 litros, fica para um e outra fica para o outro. Veja que fica bem mais leve. Então, quando Jesus Cristo colocou sobre Israel o jugo, veja que Deus, Ele mesmo se coloca como alguém para ajudar o ser humano, para ajudar os filhos de Israel a levar esse jugo. Deus jamais vai dar para você algo que você tem que fazer sozinho. Ele quer que você esteja com Ele, andando com Ele. E quando a gente anda com Deus, aí as coisas se tornam mais fáceis, se torna mais leve, a gente tem prazer na obediência. Porque Deus dá o Espírito Santo para a gente. Vamos para Romanos capítulo 8. E veja se não é assim. Romanos 8. Romanos 8 está escrito, olha. Versículos 6 a 8. Está escrito. Versículo 6. Porque o pendor da carne se inclina para as coisas da carne. Porque o pendor da carne gera morte. Mas o pendor do Espírito traz vida e paz. A obediência à lei tem que gerar em mim paz. E mais aí, vida, tem que gerar vida. A lei não dá vida, a lei não salva. Mas a lei me dá paz. E Ezequiel diz que quem obedece à lei viverá por ela. Ou seja, não existe condenação para quem obedece. Agora, no versículo 7 está escrito, olha. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Porque não está sujeito à lei de Deus. A palavra sujeição aqui é você aceitar o jugo de Deus. Aceitar a vontade de Deus. E 1 João capítulo 5, versículo 2 diz que a vontade de Deus é que você obedeça aos mandamentos. Então o jugo é suave, o jugo é leve para aquele que decide colocar o jugo de Deus em seu coração, em sua vida. Porque diz o texto bíblico que o Espírito Santo habita na gente. Então quem é que vai conduzir você à obediência perfeita? Quem é que vai fazer você sentir alegria e prazer na lei de Deus? O Espírito Santo. Nós não podemos obedecer sem a ação de Deus na nossa vida. Diz aí Romanos versículo 7, né? Não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, diz o verso 8. Mas aí diz que nós não estamos na carne, porque o Espírito Santo habita em nós. Diz o versículo 8. E no versículo 9 diz que se você não tem o Espírito Santo, você não consegue obedecer e você nem é filho de Deus.
Oséias capítulo 11 fala, o capítulo 10, versículo 11 fala desse jugo. E o jugo só pode ser suave, o jugo só pode ser leve se a gente tiver em Deus. Se a gente tiver em comunhão com Deus, em um relacionamento afetivo e efetivo com Deus. Aí agora ele diz, é tempo de buscar a Deus. Meus amados, não existe na semana um dia melhor como tempo de buscar a Deus. Eu sempre digo para vocês, eu tenho dito para vocês que eu tenho um relacionamento efetivo com Deus diariamente. Eu sempre separo para Deus diariamente 1h30 pela manhã e meia hora à tarde. Eu sou meio negligente com o horário da tarde, né? Eu não vou dizer preguiçoso não, mas negligente mesmo, né? Às vezes à tarde eu me envolvo com tanta coisa que acabo esquecendo de separar a minha meia hora para ficar com Deus, para ler a minha lição. Não vou dizer para você que eu não esqueço não, que eu esqueço. Não é fácil ter essa rotina, porque o relacionamento com Deus exige de mim uma rotina. Eu tenho que separar, eu tenho que sair da minha rotina pessoal, dos meus interesses, para colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. Ou como prioridade, como eu costumo dizer. Eu não costumo usar a expressão primeiro lugar, mas eu costumo dizer prioridade. Então quem é a prioridade do meu dia? Deus. Então se ele é a prioridade, se eu acordo às 8, das 8 às 9h30, eu vou separar um tempo para Deus. Se eu acordo às 10 horas, eu vou separar das 10 às 11h30 para Deus. Se eu acordo ao meio-dia, eu vou separar do meio-dia até às 13h30 para Deus. É assim, se você acorda às 4 da manhã, você separa das 4 às 5h30 para Deus. Então você precisa dar a prioridade a Deus. E se ele é prioridade, a primeira hora do seu dia vai ser para ele. E aí a última hora também precisa ser para Deus. E a última hora para a gente do dia, eu costumo dizer que é das 6 às 7 da noite. Mas pode ser das 10 às 11 da noite, não tem problema. Você separa uma hora para Deus antes de dormir. Se você só consegue dormir depois da meia-noite, então separe a última hora para ficar com Deus. Para conversar com Ele, contar como foi seu dia, se relacionar com Ele, ler um texto bíblico, ler uma mensagem da lição da escola sabatina ou da sua comunidade religiosa, a lição da escola dominical, seja o que você lê, né? Então você tire um tempo para Deus no final do dia. Eu, às vezes, nessa parte do final, às vezes eu estou meio cansado, meio sonolento, meio preguiçoso, e aí acabo não fazendo. Não vou dizer para você que eu sou perfeito. Eu sou um pecador igual a você. Agora, o texto de Oséias sugere duas coisas aqui. O tempo como uma coisa linear, dos 7 dias da semana, né? Ou do mês, ou do ano. Oséias está dizendo, gente, chega de viver longe de Deus. Chega de dar migalhas para Deus. Chega, é hora, chegou o dia, o dia da gente buscar a Deus. Eu gosto dessa expressão, chegou o dia, porque isso me refresca a ideia de semana. E o melhor dia da semana para a gente estar com Deus, para a gente buscar a Deus, se relacionar com Deus, ainda é o sábado. Não só pelos aspectos que Deus colocou sobre o sábado, santificação, Deus abençoou, santificou e descansou. Deus descansou para nos dar o exemplo, Deus santificou para que a gente também seja santificado e Deus abençoou para que a gente seja abençoado nas horas que a gente passa com Ele no sábado. Então Deus tem uma bênção especial para os seus filhos no sábado. Deus quer santificar a sua vida pela santificação do sábado. Deus quer que você descanse para você ser curado no sábado. Tá? O descanso traz cura física, emocional e espiritual. Santificação, crescimento em Cristo e a bênção, né? Deus tem muitas bênçãos para derramar na sua vida, no relacionamento com Ele em relação ao sábado. Então Oséias 10:12 diz, chegou o tempo,
chegou o dia de buscar a Deus. Meus amados, chegou o tempo da gente separar, de parar de desobedecer a Deus. O sábado é o dia do Senhor. E é fácil guardar o sábado? Não, não é fácil. Porque a nossa cultura leva você a trabalhar 7 dias na semana. A gente não aprendeu, a gente não quer descansar. Mesmo para aqueles que são trabalhadores de segunda a sexta, veja que no sábado ele inventa pescaria, faxina de casa, inventa um bocado de coisa para não descansar, para não tirar um dia para relaxar, para se introspectar, para meditar, para refletir no que aconteceu durante a semana, para esvaziar a mente, o coração e o corpo, desestressar. Então Deus estabeleceu o sábado para você desestressar, para você descansar, para você abandonar todas as preocupações e agora cuidar apenas da mente e do coração, para que você realmente seja curado e abençoado nesse dia. Mesmo para muitos cristãos que guardam o sábado tem sido um fardo, um jugo pesado que não tem trazido prazer nenhum. Por quê? Porque o objetivo do sábado não é parar de trabalhar. Não é só parar de trabalhar. Tem muita gente que para de trabalhar no sábado, mas não descansa no sábado. E o texto diz que Deus descansou no sábado. E descansar para a gente aqui é você sair das preocupações. Esvaziar-se dos afazeres, dos seus interesses, das suas necessidades, dos seus projetos. Tem gente que não descansa no sábado, por quê? Porque no sábado continua pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer a semana, o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver esse problema. Então você tem que jogar tudo isso atrás da porta, sei lá, debaixo da cama, jogar em algum lugar, de uma caixa. Hoje eu vou esvaziar minha mente para colocar só coisa boa. Aí você vai escutar uma boa música, você vai à igreja escutar um bom sermão, né? Você vai conversar com os amigos, ouvir histórias, testemunhos, bênçãos que outros receberam, que você também recebeu. Você vai compartilhar a alegria de um dia que você não tem preocupações, em que as suas preocupações estão armazenadas, guardadas numa caixa. Que você sabe que você tem essa caixa. Todos nós temos uma caixa. Homens e mulheres temos a nossa caixa, né? Onde nós guardamos nossos segredos, nossas preocupações, nossos medos. Então deixa lá na caixa. Hoje é dia de você só relaxar, buscar a Deus. Aí o texto diz até que ele venha. Então você precisa separar o sábado realmente para buscar a Deus. E faça disso o seu padrão de vida. Porque quando a gente decide ter saúde, decide ter alegria, prazer, felicidade, isso a lei pode nos proporcionar. Porque a obediência gera paz. E paz é ausência de culpa, ausência de medo. Então, Deus quer nos dar a paz. Deus quer nos dar a felicidade. E isso vem através da obediência. E eu sempre digo nas minhas mensagens, não existe felicidade sem obediência. Aliás, felicidade é fruto da obediência. É fruto da entrega, é fruto da submissão à vontade de Deus. Então a gente precisa aceitar os nãos de Deus, porque os nãos de Deus são para a nossa felicidade. Então Deus diz, não trabalhe no sábado. Até que Jesus Cristo venha,
o sábado continuará sendo o dia do Senhor. E aliás, nessa questão aqui, em relação à vinda de Jesus Cristo, o sábado ele tem uma outra referência. O sábado aqui não aparece apenas como dia de descanso, de santificação e de crescimento espiritual. O sábado aparece aqui como um dia de separação entre quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Veja, o sábado não salva. Coloque isso na sua mente e jamais tire isso da sua mente. O sábado não salva. O sábado não é para salvar ninguém. Agora, o sábado é para revelar quem está salvo. Apocalipse, capítulo 7, fala de um selo. Apocalipse 7 fala de um selo. Meus amados, o sábado não salva, mas o sábado deve revelar a quem você pertence. Você pertence à classe dos perdidos ou à classe dos salvos? Somente os salvos têm condição de obedecer à lei, porque eles vivem no Espírito Santo. Apocalipse capítulo 7 diz, versículo 1 a 3, diz: vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Haverá tempos difíceis, está profetizado que haveria perseguição aos filhos de Deus, haveria tempestades, guerras, inundações, enchentes, crises financeiras, crise econômica, doenças, pragas, tudo isso está profetizado aqui nos 4 ventos que virão sobre a terra. Mas Deus está segurando esses 4 ventos. E é verdade que algumas vezes algumas gotinhas desses ventos têm se soltado e têm causado problemas. Mas Deus está segurando a avalanche final, os problemas maiores. Deus está segurando essas crises maiores, esses problemas maiores. E está segurando com 2 objetivos. Primeiro, para que, veja, nenhum dano cause a terra, né? Para que a terra não seja totalmente destruída. Já imagine se Deus abandonasse a terra. O que Satanás já teria feito com essa terra? Não existiria mais nenhum ser humano. Tá? Então Deus está freando os ventos da maldade para que a terra não seja totalmente destruída até que, diz o versículo 2, né? Até que, versículo 3, aliás, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então Deus está selando um povo para a salvação com o Espírito Santo. Efésios capítulo 4 e capítulo 1. Coríntios capítulo 1. Deus fala do selo da salvação, que é o Espírito Santo. Assista a minha série, o Espírito Santo, para você entender essa questão. Deus está colocando um selo, o selo da salvação nos seus filhos, e é o selo do Espírito Santo. Agora, uma vez que eu recebi o Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo não vai me levar a viver uma vida de desobediência à palavra de Deus. O cristão vive uma vida de obediência a toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora Deus coloca o selo na fronte. O selo na fronte é o selo da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então o sábado é o selo da verdade. A tua lei é a própria verdade. Salmo 119, versículo 142. A tua lei é a própria verdade. Então Deus está selando um povo com a verdade. Não, veja, o selo da salvação é o Espírito Santo. O selo da verdade é os mandamentos de Deus. Deus está selando na fronte. Por que fronte, Renan? Por que fronte? Aqui está a sede dos nossos pensamentos, da nossa razão, das nossas escolhas, do nosso conhecimento,
do que é certo, do que é errado. Então diz que aqui está colocando o selo da verdade. Então existe uma verdade, o sábado é a verdade. É o dia que Deus escolheu para você se relacionar com Ele. O sábado é o selo da salvação? Não. O sábado é o selo da verdade. O sábado salva? Não. O sábado mostra quem está salvo. O sábado mostra quem pertence a Deus. O sábado mostra quem são os filhos de Deus nessa terra. Assista a minha série O Juízo de Deus e você vai entender direitinho essa questão toda. Deus tem filhos nessa terra, assim como Satanás tem filhos nessa terra. João capítulo 8, versículo 44. Então os filhos de Deus fazem a vontade de quem? De Deus. E qual é a vontade de Deus? Que a gente guarde que mandamento? O mandamento do homem ou o mandamento de Deus? O mandamento de Deus. E qual é o mandamento de Deus? Santifique o sábado. Esse é o mandamento de Deus. O mandamento do homem: santifique o primeiro dia da semana, santifique o quarto dia da semana, santifique o sexto dia. Escolha o seu dia para você santificar. O mandamento de Deus diz: santifique o sábado. É diferente. Então o sábado salva? Não. O sábado mostra quem está selado com o selo da verdade. E aquele que estiver com o selo da verdade, Deus virá buscar para levar para o céu. Oséias capítulo 10, versículo 12 diz: até que ele venha. Você e eu precisamos do selo da salvação, o Espírito Santo, claro. Sem o Espírito Santo ninguém se converte. Sem o Espírito Santo ninguém é salvo. Sem o Espírito Santo ninguém vai para o céu. Sem o Espírito Santo ninguém é santificado. Seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então quem opera em nós a santificação é o Espírito Santo. Quem gera em nós desejo de obediência é o Espírito Santo. Então nós precisamos do selo da salvação. Ninguém é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, a não ser aqueles que entregaram o coração para ser guiado pelo Espírito Santo. João capítulo 14, Romanos capítulo 8, mostra que só é salvo quem é purificado pelo sangue de Jesus Cristo e lavado pela regeneração do Espírito Santo. Tito capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Percebe? Então eu e você não guardamos o sábado para ser salvo, mas guardar o sábado mostra a quem eu pertenço. Eu pertenço ao Criador. Eu pertenço à classe dos salvos. Eu pertenço à geração dos primogênitos de Deus, cujo nome está escrito no livro da vida. Hebreus capítulo 13. Deus tem a geração dos primogênitos arrolado no livro dos céus. Eu e você. E para colocarmos o nosso nome no livro da vida, Jesus Cristo morreu por nós. Lá na cruz, Ele confirmou que eu e você estamos escritos nas mãos de Deus. Então nós temos o selo da salvação. Nas mãos de Jesus Cristo, nós fomos gravados como filhos de Deus. E na nossa testa, Deus colocou os seus mandamentos. Diz Hebreus capítulo 8, versículo 12, que Deus colocará a lei em nosso coração. A lei em nosso coração. Esse coração aqui. O centro da nossa razão, o centro do nosso entendimento, das nossas escolhas, da liberdade de crer e aceitar. Então o sábado é o selo de Deus da verdade, é o selo da verdade. Para mim e para você. Oséias fala que é tempo de buscar a Deus, é o dia de buscar a Deus. Deus colocou um jugo. A lei colocada em nosso coração só é possível obedecê-la com prazer se o Espírito Santo agir em nós. Então nós temos o selo da salvação colocado em nossas mãos, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E nós temos o selo da verdade colocado em nosso coração, pelo Espírito Santo para a obediência aos mandamentos. Leia Ezequiel capítulo 37, 36, você vai perceber que Deus colocou a lei em nosso coração para que a gente obedeça através do Espírito Santo. O Espírito é que coloca em nós o desejo de obediência. O sábado não salva, meus amados, mas o sábado mostra quem está salvo, quem pertence a Deus e quem é que vai ficar em pé na vinda de Jesus Cristo para morar com Ele no céu. Os limpos de mão e puros de coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos fazer desse dia o dia de buscar a Deus, para mostrar para o universo e para todas as pessoas a quem nós pertencemos.
E por que nós guardamos o sábado? Porque nós somos a geração dos salvos, aguardando a vinda de Jesus Cristo para nos levar para o lar celestial. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, por tudo que és para nós, por tudo que fazes por nós. Aceite o nosso louvor e adoração e entrega a Ti. E que neste sábado possamos adorá-lo na beleza da Tua santidade e possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando para o universo a quem nós pertencemos e por que nós guardamos esse dia, não só para santificar, não só para descansar, mas para mostrar para todos que nós pertencemos ao Senhor e que nós aguardamos a salvação em Cristo e que nós pertencemos à geração dos salvos. Dá-nos a Tua bênção e a Tua direção para esse dia. O adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém.